Capítulo 6. O meridiano dos tempos. Foi dado a conhecer a Moisés, com quem o Senhor falou, cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo, o desenvolvimento da raça humana, tanto no passado como no futuro, em relação à sua época, e a vinda do Redentor foi reconhecida por ele, como o evento de maior importância entre todos os acontecimentos que seriam testemunhados pela terra e seus habitantes. A maldição de Deus caíra, anteriormente, sobre os iníquos e, por causa deles, sobre a terra, porque não davam ouvidos à sua voz nem acreditavam em seu Filho unigênito, sim, naquele que ele declarou que viria no meridiano dos tempos, que foi preparado desde antes da fundação do mundo. 2. Nesta escritura, aparece a mais antiga menção da expressiva e profundamente significativa designação do período em que Cristo apareceria, o meridiano dos tempos. Se a expressão foi considerada como figurativa, lembremo-nos de que a figura provém do Senhor. O termo meridiano, como usado comumente, transmite a ideia de uma divisão principal de tempo ou espaço. 3. Assim, os anos e os séculos da história humana são divididos pelo grande evento do nascimento de Jesus Cristo. Os anos precedentes à importante ocorrência são agora designados como o tempo antes de Cristo, AC, enquanto os subsequentes são especificados como ano de Nosso Senhor, ou em latim Anno Domini, AD. Assim, a cronologia do mundo foi ajustada e sistematizada em relação ao tempo do nascimento do Salvador, e este método de cálculo é usado em todas as nações cristãs. É instrutivo notar que um sistema semelhante foi adotado pelo ramo isolado da casa de Israel, trazido da terra da Palestina para o continente ocidental, pois, a partir da aparição do sinal prometido entre o povo, pressagiando o nascimento daquele que havia sido tão predito por seus profetas, o cálculo nefita dos anos, começando com a saída de Leí e sua colônia de Jerusalém, foi substituído pelos anais da nova era. 4. A ocasião do advento do Salvador foi pré-indicada, e seu tempo foi especificamente revelado, através de profetas autorizados em cada um dos hemisférios. A longa história da nação israelita havia revelado uma sucessão de acontecimentos que, de maneira relativa, culminavam com a missão terrena do Messias. Para que melhor compreendamos o verdadeiro significado da vida e ministério do Senhor na carne, devemos considerar as condições políticas, sociais e religiosas do povo entre o qual ele apareceu e com o qual viveu e morreu. Tal consideração envolve, no mínimo, um breve exame da história precedente da nação hebraica. A posteridade de Abraão, através de Isaque e Jacó, cedo se tornou conhecida pelo título de israelitas ou filhos de Israel, 5 do qual muitos se orgulhavam e no qual encontravam promessas inspiradoras. Foram assim designados, coletivamente, durante os dias tenebrosos de seu cativeiro no Egito, 6 e também durante as 4 décadas do Êxodo e a volta à Terra Prometida, 7 depois, como povo vigoroso, sob a administração dos juízes e como monarquia unida, durante os sucessivos reinados de Saul, Davi e Salomão. 8. Imediatamente após a morte de Salomão, cerca de 975 a.C., de acordo com a cronologia mais aceita, a nação dividiu-se em consequência de uma revolta. A tribo de Judá, parte da tribo de Benjamim e alguns remanescentes de outras tribos permaneceram fiéis à sucessão real e aceitaram Roboão, filho de Salomão, como seu rei, enquanto as outras, comumente referidas como as 10 tribos, quebraram sua fidelidade à casa de Davi e fizeram do efraimita Jeroboão o seu rei. As 10 tribos mantiveram o título de Reino de Israel, embora também sejam conhecidas como Efraim. 9. Roboão e seus adeptos foram chamados de Reino de Judá. Por cerca de 250 anos, os dois reinos mantiveram sua autonomia separada, então, por volta de 722 ou 721 a.C., a independência do Reino de Israel foi destruída e o povo cativo foi transportado para a Assíria por Salmaneser e outros. Subsequentemente, desapareceram de maneira tão completa, que passaram a ser chamados de tribos perdidas. O reino de Judá foi reconhecido como nação, durante mais uns 130 anos, depois, por volta de 588 a.C., foi subjugado por Nabucodonosor, através de quem se iniciou o cativeiro babilônico.
Durante 70 anos, Judá foi mantida em exílio e escravidão virtual, em consequência de sua transgressão, como havia sido predito por Jeremias. 10 Então, o Senhor abrandou o coração de seus captores e iniciou-se sua restauração com o decreto de Ciro, o persa, que havia conquistado o reino da Babilônia. Foi permitido ao povo hebreu retornar à Judéia e iniciar a obra de reconstrução do Templo de Jerusalém. 11. Uma grande parte dos exilados hebreus aproveitou esta oportunidade para retornar às terras de seus pais, embora muitos tenham decidido permanecer no país de seu cativeiro, preferindo Babilônia a Israel. Toda esta congregação, de judeus, que voltou do exílio na Babilônia, era formada de 42.360, afora os seus servos e as suas servas que foram 7.337. O tamanho relativamente pequeno da nação emigrante é demonstrado, mais além, pelo registro de seus animais de carga. 12 Embora aqueles que retornaram houvessem lutado, valentemente, para restabelecer-se como casa de Davi e recobrar uma parte de seu prestígio e glória, os judeus nunca mais constituíram um povo verdadeiramente independente. Foram oprimidos pela Grécia e Síria, mas, por volta de 164 a 163 AC, o povo livrou-se, pelo menos em parte, do jugo estrangeiro, como resultado da revolta patriótica liderada pelos Macabeus, dos quais o mais preeminente foi Judas Macabeu. O trabalho do templo, que havia sido praticamente abolido por prescrição dos inimigos vitoriosos, foi restabelecido. 13 No ano 163 a.C., a estrutura sagrada foi rededicada e a alegre ocasião foi, a partir daí, celebrada com um festival por ano, chamado Festa da Dedicação. 14 Durante o reinado dos Macabeus, entretanto, o templo quase se transformou em ruínas, mais em consequência da incapacidade do povo reduzido e empobrecido para mantê-lo, do que de qualquer declínio de zelo religioso. Na esperança de garantirem maior proteção, os judeus fizeram uma aliança desigual com os romanos, tornando-se, eventualmente, seus tributários, condição essa que prevaleceu durante todo o período do ministério de Nosso Senhor. No meridiano dos tempos, Roma era, virtualmente, dona do mundo. Quando Cristo nasceu, César Augusto XV era imperador de Roma e a ele prestava vassalagem o idumeu Herodes, 16 cognominado o Grande, como rei da Judéia. Os judeus mantiveram certa aparência de autonomia nacional sob o domínio romano e suas cerimônias religiosas não sofreram interferências sérias. As ordens estabelecidas no sacerdócio foram reconhecidas, e os atos oficiais do Conselho Nacional, ou Sinédrio, 17 foram apoiados pela lei romana, embora os poderes judiciais deste corpo não se estendessem à imposição da pena capital, sem a sanção do executivo imperial. Era política de Roma permitir liberdade de culto aos povos tributários e vassalos, desde que os deuses mitológicos, adorados pelos romanos, não fossem caluniados, nem sofressem profanação 18 seus altares. É desnecessário dizer que os judeus não apreciavam o domínio estrangeiro, embora tivessem, nesse campo, a experiência de muitas gerações, tendo sofrido desde a vassalagem nominal até a escravidão servil. Já constituíam, então, um povo grandemente dispersado. A população judaica da Palestina, no tempo do nascimento de Cristo, constituía apenas um pequeno remanescente da grande nação de Davi. Nessa época, as 10 tribos, o antigo reino de Israel, já se encontravam perdidas para a história, e o povo de Judá havia sido grandemente espalhado entre as nações. Em suas relações com outros povos, os judeus geralmente se esforçaram para manter uma exclusividade arrogante, sendo por isso ridicularizados pelos gentios. A lei mosaica exigia que Israel se mantivesse afastada de outras nações, e o povo dava extrema importância à sua linhagem abraâmica, como filhos do convênio, povo santo ao Senhor Deus, que ele havia escolhido, para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. 19 Judá havia experimentado os tristes efeitos da libertinagem com as nações pagãs e, na época da qual estamos agora tratando, um judeu que se permitisse uma associação desnecessária com um gentil tornava-se um ser impuro, sendo requerido um cerimonial purificador, para livrá-lo da conspurcação.
Somente no isolamento rigoroso encontravam os líderes esperança de garantir a perpetuação da nação judaica. Não é exagero dizer que os judeus odiavam todos os outros povos e eram, reciprocamente, desprezados e desdenhados por eles. Manifestavam especial antipatia com relação aos samaritanos, talvez porque este povo persistisse em seus esforços de estabelecer certa relação racial. Entre os samaritanos havia muita mistura e eram considerados pelos judeus como mestiços, indignos de qualquer respeito. Quando o rei da Assíria levou as 10 tribos para o cativeiro, foram enviados estrangeiros para povoar Samaria. 20 estes casaram-se com os israelitas que haviam escapado à escravidão, e certas modalidades da religião de Israel, incluindo pelo menos a adoração a Jeová, sobreviveram em Samaria. Os rituais samaritanos eram considerados não ortodoxos pelos judeus, e o povo como réprobo. No tempo de Cristo, a inimizade entre samaritanos e judeus era tão intensa, que os viajantes da Judéia à Galiléia preferiam dar grandes voltas, a passar pela província de Samaria, situada no meio do caminho. Os judeus não admitiam qualquer relação com os samaritanos. 21. O orgulhoso sentimento de autossuficiência, a obsessão pela exclusividade e isolamento, um traço tão distinto dos judeus daquela época. 22, era inculcado no colo maternal e acentuado na sinagoga e na escola. O Talmud, 23, que foi escrito em forma sistemática, depois do ministério de Cristo, proibia aos judeus a leitura de livros de nações estrangeiras, declarando que aquele que assim transgredisse não poderia contar com os favores de Jeová. 24 Joséfo endossa tal injunção e registra que sabedoria, entre os judeus, significava apenas familiaridade com a lei e habilidade para discorrer sobre ela. 25 exigiam um conhecimento absoluto das leis, na mesma medida em que desencorajavam outros estudos. Dessa forma, a linha que separava os letrados dos iletrados passou a ser rigidamente estabelecida, e, como consequência inevitável, aqueles tidos por letrados, ou que como tal se consideravam, desprezavam os menos instruídos como uma classe à parte e inferior. 26. Muito antes do nascimento de Cristo, os judeus haviam cessado de ser um povo unido mesmo em questões da lei, embora constituísse a mesma o fator básico para a conservação da solidariedade nacional. Cerca de 80 anos após a volta do exílio babilônico, e não sabemos com exatidão desde quanto tempo antes dessa época, haviam sido reconhecidos como homens de autoridade certos eruditos, mais tarde chamados de escribas, e reverenciados como rabinos 27 ou mestres. Nos dias de Esdras e Neemias, esses especialistas da lei formavam uma classe titular, à qual se prestavam honras e deferências. Esdras é designado, o sacerdote, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Aos escribas daquele tempo faziam trabalho valioso sob a liderança de Esdras e, mais tarde, de Neemias, compilando os escritos sagrados então existentes, e, no sistema judeu, aqueles designados como guardiães e intérpretes da lei chegaram a ser conhecidos como membros da grande sinagoga ou grande assembleia, a respeito da qual temos pouca informação através de canais canônicos. Segundo os registros do Talmud, a organização consistia de 120 eruditos eminentes. O escopo de sua obra, de acordo com a admoestação perpetuada por eles próprios, é assim expresso: sede cuidadosos no julgamento, formai homens letrados e erguei uma sebe ao redor da lei. Eles seguiram esta injunção, estudando muito e considerando cuidadosamente todos os detalhes tradicionais de administração, multiplicando o número de escribas e rabinos, e, segundo a interpretação de alguns sobre a formação de homens cultos, escrevendo vários livros e tratados. Ademais, ergueram uma sebe ou cerca ao redor da lei, adicionando numerosas regras que prescreviam, com grande exatidão, os cânones sociais estabelecidos para cada ocasião. Os escribas e rabis tinham grande prestígio entre o povo, mais do que aqueles das ordens sacerdotais ou levíticas, e os ditos rabínicos tinham precedência às declarações dos profetas, uma vez que os últimos eram considerados apenas mensageiros ou intérpretes, enquanto os eruditos vivos constituíam por si mesmos fontes de sabedoria e autoridade.
Os poderes seculares permitidos aos judeus pela suzerania romana eram prerrogativa hierárquica, sendo que os membros dessas hierarquias podiam acumular, praticamente, todas as honras oficiais e profissionais. Como resultado natural dessa condição, não havia, praticamente, distinção alguma entre as leis judaicas civis e eclesiásticas, tanto com relação ao código como à administração. O rabinismo compreendia, como elemento essencial, a doutrina da autoridade idêntica da tradição oral rabínica e da palavra escrita da lei. O engrandecimento implicado na aplicação do título, Rabi, e a manifestação de soberba, aceitando tal adulação, foram especialmente proibidos pelo Senhor, que se proclamou o único mestre, e quanto à interpretação do título, por alguns com o significado de Pai, Jesus proclamou que não havia senão um Pai, isto é, aquele que está no céu. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. 28. Os escribas, fossem assim chamados, ou designados pelo título mais ilustre de rabino, foram, repetidamente, denunciados por Jesus, em virtude do literalismo estéril de seus ensinamentos e da ausência do espírito de retidão e consequente moralidade viril, e em tais denúncias estão os fariseus frequentemente incluídos com os escribas. O julgamento de Cristo sobre eles é expressado na imprecação: ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. 29. A época ou circunstâncias da origem dos fariseus não são estabelecidas por autoridade indiscutível, embora seja provável que a facção ou grupo tenha tido um início relacionado ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Novas ideias e concepções adicionais do significado da lei foram promulgadas pelos judeus, que se haviam imbuído do espírito da Babilônia, e as inovações resultantes foram aceitas por alguns e rejeitadas por outros. O nome, fariseu, não aparece no Velho Testamento, nem nos apócrifos, embora seja provável que os assideus mencionados nos livros dos Macabeus 30 sejam os fariseus originais. Por derivação, o nome expressa a ideia de separatismo. O fariseu, na estimação de sua classe, era distintamente separado do povo comum, a quem se considerava realmente superior, da mesma forma que os judeus em relação a outras nações. Os fariseus e escribas eram em todos os pontos fundamentais de sua crença, e o rabinismo era, especificamente, sua doutrina. No Novo Testamento, os fariseus são frequentemente mencionados como oponentes dos saduceus, e tais eram as relações entre as duas seitas que é mais simples contrastá-las do que considerar cada uma separadamente. Os saduceus surgiram como organização reacionária, durante o segundo século AC, em conexão com um movimento de rebeldia contra os macabeus. Sua plataforma era a oposição à massa sempre crescente de saber tradicional, pelo qual a lei não estava sendo apenas limitada ou cercada para sua segurança, mas sob cujo peso estava sendo sepultada. Os saduceus defendiam a santidade da lei tal como fora escrita e preservada, e rejeitavam todos os preceitos rabínicos, tanto os transmitidos oralmente quanto os copiados e codificados nos registros dos escribas. Os fariseus constituíam o partido mais popular, os saduceus representavam a minoria aristocrática. No tempo do nascimento de Cristo, os fariseus existiam como classe organizada, contando com mais de 6.000 homens e com a simpatia e colaboração das mulheres judias, 31, enquanto os saduceus formavam uma facção tão pequena e de poder tão limitado que, quando colocados em posições oficiais, geralmente seguiam a política dos fariseus por questão de conveniência. Os fariseus eram os puritanos da época, inflexíveis na exigência do cumprimento das leis tradicionais, assim como da lei original de Moisés. A respeito, note-se a confissão de fé e prática feita por Paulo diante de Agripa: conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. 32 Os saduceus orgulhavam-se de cumprir estritamente a lei, como a entendiam, independente de todos os escribas e rabinos. Eles defendiam o templo e suas ordenanças, e os fariseus, a sinagoga e seus ensinamentos rabínicos.
É difícil decidir quais eram os mais técnicos, se julgarmos cada grupo pelos padrões de sua própria profissão de fé. Ilustrando, os saduceus defendiam a imposição literal e completa da penalidade mosaica, olho por olho, dente por dente. 33. Enquanto os fariseus punham em dúvida, baseados na autoridade da sentença rabínica, considerando apresentar-se o texto em sentido figurado e que, portanto, a penalidade poderia ser paga em dinheiro ou mercadorias. Os fariseus e saduceus diferiam em muitos aspectos importantes, se não fundamentais, de crença e prática, incluindo a pré-existência de espíritos, a realidade de um estado futuro envolvendo recompensa e punição, a necessidade do desprendimento individual, a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos, aspectos esses defendidos pelos fariseus e negados pelos saduceus. 34 Afirma Joséfo que, segundo a doutrina dos saduceus, o corpo e a alma perecem juntos, a observância da lei é tudo com o que se preocupam. 35 Constituíam eles, uma escola séptica de tradicionalistas aristocráticos, fiel apenas à lei mosaica. 36 Entre as muitas outras seitas e partidos estabelecidos sobre o terreno das diferenças políticas ou religiosas, ou de ambas, encontramos os essênios, os nazireus, os herodianos e os galileus. Os essênios caracterizavam-se pela devoção extrema, mesmo o rigor religioso dos fariseus era por eles considerado fraco e insuficiente. Os membros de sua ordem passavam por severas provas, que se estendiam através de um primeiro e de um segundo noviciado, eram proibidos até de tocar qualquer alimento preparado por estranhos, praticavam uma temperança extrema e uma abnegação rígida ao lado do trabalho pesado, de preferência a agricultura, e era-lhes vedado negociar como mercadores, participar de guerras e possuir ou empregar escravos. 37 Os nazireus não são citados no Novo Testamento, embora especificamente registrados em escrituras anteriores. 38 E, através de outras fontes que não as escrituras, sabemos de sua existência durante e após o tempo de Cristo. O nazireu era uma pessoa, de qualquer sexo, obrigada à abstinência e sacrifício por um voto voluntário de serviço a Deus. O período do voto podia ser limitado ou durar toda a vida. Enquanto os essênios cultivavam uma fraternidade ascética, os nazireus devotavam-se à disciplina solitária. Os herodianos constituíam uma facção político-religiosa, que favorecia os planos dos Herodes, sob a crença de que somente através daquela dinastia o status do povo judeu seria mantido e o restabelecimento da nação assegurado. Encontramos menção dos herodianos, quando, colocando de lado suas antipatias partidárias, se uniram aos fariseus no esforço de condenar o Senhor Jesus e levá-lo à morte. 39 Os galileus, ou povo da Galileia, distinguiam-se dos israelitas da Judéia pela maior simplicidade e menor alarde de sua devoção em assuntos pertinentes à lei. Opunham-se às inovações e, entretanto, eram mais liberais e menos intolerantes do que os judeus professadamente devotos. Nas guerras, eram defensores preeminentes e conquistaram grande reputação por bravura e patriotismo. São mencionados em certas ocorrências trágicas durante a vida de Nosso Senhor. 40. A autoridade do sacerdócio era, aparentemente, reconhecida pelos judeus no tempo de Cristo, e a ordem de serviço, indicada para sacerdotes e levitas, era devidamente observada. Durante o reinado de Davi, os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes hereditários em Israel, tinham sido divididos em 24 turnos 41 e os trabalhos do santuário eram designados a um turno de cada vez. Os representantes de apenas 4 desses turnos retornaram do cativeiro e, com eles, as ordens foram reconstruídas de acordo com o plano original. Nos dias de Herodes, o Grande, as cerimônias eram conduzidas com grande aparato, como que para acompanhar o esplendor da estrutura, que sobrepujava em magnificência todos os santuários anteriores. 42 Os sacerdotes e levitas eram, portanto, solicitados continuamente para servir, embora os indivíduos fossem trocados, a curtos intervalos, de acordo com o sistema estabelecido. Aos olhos do povo, os sacerdotes eram inferiores aos rabinos, e a erudição de um escriba transcende em honra a ordenação no sacerdócio.
A religião da época era mais uma questão de cerimônia e formalidade, de ritual e desempenho. Ela havia perdido o espírito de adoração, e a verdadeira ideia da relação entre Israel e o Deus de Israel não era mais que um sonho do passado. Tais eram, em resumo, os traços principais da condição do mundo, particularmente no que concerne ao povo judeu, quando Jesus Cristo nasceu no meridiano dos tempos. Notas do capítulo 6. 1. O Sinédrio, Corte Suprema ou Sumo Conselho dos Judeus. Seu nome deriva do grego Sunedrion, que significa conselho. O Talmud traça a origem desta organização até o chamado dos 70 élderes que Moisés convocou para, juntamente com ele, formando 71 ao todo, administrarem como juízes em Israel. Número 11:16 da manhã menos 17. O Sinédrio no tempo de Cristo, como também muito antes, compreendia 71 membros incluindo o sumo sacerdote que presidia a Assembleia. Parece ter sido conhecido, em seu primeiro período, como Senado, e foi, ocasionalmente, assim designado mesmo depois da morte de Cristo. Joséfo, Antiquities XI, 3:3. Comparar com Atos 5:21 da manhã, o nome, Sinédrio, passou a ser usado durante o reinado de Herodes, o Grande, mas o termo não é de uso bíblico. Seu equivalente no Novo Testamento é, conselho, mate. 5:22 da manhã, 10:17 da manhã, 26:59, embora deva ser lembrado que o mesmo termo é aplicado a cortes de menor jurisdição que o Sinédrio e a tribunais locais. Mate. 5:22 da manhã, 10:17 da manhã, 26:59, Marcos 13:9, ver também Atos 25:12. A seguinte citação do Standard Bible Dictionary é interessante. Aqueles aprovados como membros eram, em geral, da família sacerdotal e, especialmente, da nobreza dos saduceus. Mas, desde os dias da rainha Alexandra, 69 a 68 havia com esses sacerdotes principais também muitos fariseus, intitulados de escribas e anciãos. Encontramos essas três classes combinadas em Mate 27:41, Marcos 11:27 da manhã, 2:43 da tarde, 53:15-1. Como eram escolhidos esses membros não está muito claro. O caráter aristocrático da organização e a história de sua origem impedem a crença de que era por eleição. Seu núcleo, provavelmente, consistia dos membros de certas famílias antigas, às quais, entretanto, de tempos em tempos os governantes seculares adicionavam outras. O oficial presidente era o sumo sacerdote, que, no início, exercia mais do que a autoridade de um simples membro, reivindicando voz igual à do restante da organização. Mas, depois que o sumo sacerdócio foi rebaixado, de cargo hereditário para cargo conferido pelo governante político, a seu bel prazer, e com as mudanças frequentes no cargo introduzidas pelo novo sistema, o sumo sacerdote, naturalmente, perdeu o seu prestígio. Ao invés de ter em suas mãos o governo da nação, tornou-se um dos muitos a partilhar este poder, aqueles que tinham servido como sumos sacerdotes, sendo ainda estimados pela nação e não tendo perdido sua função por qualquer motivo que pudesse ser considerado válido pelo sentimento religioso da comunidade, exerciam grande influência sobre as decisões da Assembleia. No Novo Testamento são tratados como governantes, Mate 26:59, 27:41, Atos 4:5, 8, Lucas 11:13 da noite, 35, João 7:26 da manhã. E o testemunho de Joséfo apoia este ponto de vista. As funções do Sinédrio eram religiosas, morais, e também políticas. Nesta última capacidade exerciam funções administrativas e judiciais. Como tribunal religioso, o Sinédrio exercia uma potente influência sobre todo o mundo judeu, Atos 9:2, mas como corte de justiça, depois da divisão do país após a morte de Herodes, sua jurisdição foi limitada à Judéia. Ali, entretanto, seu poder era absoluto, mesmo para pronunciar sentenças de morte. Joséfo Ente. XIV, 9:3, 4, Mate
26 para 3, Atos 4 para 5, 6 e 12 da manhã, 10 e meia da noite, embora não tivesse autoridade para executar a sentença, exceto quando aprovado e ordenado pelo representante do governo romano. A lei pela qual governava o Sinédrio era, naturalmente, a judaica e, na sua execução este tribunal tinha uma diretriz própria, efetuando prisões segundo seu próprio critério. Mate. 26 para 47. Embora a autoridade geral do Sinédrio se estendesse sobre toda a Judéia, as cidades do interior tinham seus próprios conselhos locais. Mate. 5 e 22 da manhã, 10 e 17 da manhã, Marcos 13 para 9, Joséfo, B. J.I., 14 para 1, para a administração dos negócios da região. Estes eram constituídos de anciãos, Lucas 7 para 3, no mínimo 7, Joséfo, ente. IV, 8 e 14 da manhã, B. J.I., 20 para 5, e em algumas das cidades maiores até 23. Qual a sua relação com o Conselho Central em Jerusalém, não se sabe claramente. Certo grau de reconhecimento mútuo existia entre eles, pois quando os juízes da corte local não estavam de acordo, parece que levavam seus casos ao Sinédrio em Jerusalém. Joséfo, ente. IV, 8 e 14 da manhã, Mishnah, San. 11 para 2. 2. Talmud, o conjunto das leis civis e religiosas judaicas, e discussão direta ou remotamente relacionada à mesma, não incluídas no Pentateuco, comumente englobando o Mishnah e o Gemara, mas, às vezes, limitados ao último e escritos em aramaico. Existe em duas grandes coleções, o Talmud palestino ou Talmud da terra de Israel ou Talmud do Oriente ou mais popularmente, Talmud de Jerusalém, contendo as discussões dos doutores da Palestina sobre o Mishnah, do segundo até a metade do quinto século, e o da Babilônia, contendo as dos doutores judeus na Babilônia, de 190 até o século VII. New Standard Dict. O Mishnah compreende as partes mais antigas do Talmud, o Gemara é constituído dos escritos posteriores e é, em grande parte, uma exposição do Mishnah. Somente uma edição do Talmud babilônico, publicada em Viena em 1682, contém 24 tomos, Jeike. 3. Rabis. O título Rabi é equivalente em nossa língua a doutor, mestre ou professor. Por derivação, significa mestre ou meu mestre, implicando, portanto, dignidade e posição associadas à cortesia no tratamento. Uma explicação clara do termo é dada por João, 1h38 da manhã, e por Mateus, 23 para 8. Como título respeitoso, foi aplicado a Jesus em diversas ocasiões, Mate. 23 para 7, 8, 26 para 25, 49, Marcos 9 para 5, 11 e 21 da manhã, 2h45 da tarde, João 1h38 da manhã, 49, 3 para 2, 26, 4 e 31 da manhã, 6 e 25 da manhã, 9 para 2, 1 para 8. O título era de uso comparativamente recente no tempo de Cristo, e parece ter se tornado comum durante o reinado de Herodes, o Grande, embora mestres anteriores, do tempo em que a classe não tinha o nome de rabis, fossem geralmente reverenciados, sendo-lhes aplicado o título por uso posterior. Rabi era um título inferior, e Rabban superior a Rabi. Rabone expressava o mais profundo respeito, amor e honra, ver João 8 e 16 da noite. No tempo do ministério do Senhor, os rabis eram tidos em grande estima e regozijavam-se com as manifestações de precedência e honra entre os homens. Pertenciam quase exclusivamente ao poderoso partido farisaico. A citação seguinte é de Jeike, do livro Life and Works of Christ, volume 1, ESP. 6. Se as figuras mais importantes da sociedade da época do Cristo eram os fariseus, é porque eram rabis ou mestres da lei. Como tal, recebiam reverência supersticiosa, que era, na verdade, o grande motivo, para muitos, de cortejar o título ou unir-se ao partido. Os rabis eram comparados a Moisés, os patriarcas e os profetas, e reivindicavam igual reverência. Disse que Jacó e José eram, ambos, rabis. O Targum de Jonatas usa a palavra rabis ou escribas em todos os lugares em que aparece a palavra profetas.
Joséfo chama de rabis os profetas dos dias de Saul. No Targum de Jerusalém, todos os patriarcas são rabis cultos. Deviam ser mais queridos em Israel que os pais e mães, porque os pais valem apenas neste mundo, como era então ensinado, e o rabi para sempre. Eram colocados acima dos reis, pois não está escrito, por meu intermédio reinarão os reis. Sua entrada numa casa trazia bênçãos. Viver ou comer com eles era o maior privilégio. Os rabis iam ainda mais longe exaltando sua origem. O Mishnah declara que é maior crime falar qualquer coisa que o desacredite, do que falar contra as palavras da lei. Ainda que em forma a lei recebesse honra ilimitada. Todos os ditos dos rabis tinham que ser baseados em alguma palavra da mesma, que, entretanto, era explicada à sua própria maneira. O espírito dos tempos, o fanatismo selvagem do povo e sua própria inclinação, colaboravam igualmente para fazê-lo dar valor apenas a cerimônias e exterioridades inúteis, negligenciando completamente o espírito dos escritos sagrados. Mas ainda se acreditava que a lei não necessitava de confirmação, enquanto as palavras dos rabis, sim. Desde que a autoridade romana sob a qual viviam os deixasse livres, os judeus, voluntariamente, colocavam todo o poder nas mãos dos rabis. Eles ou seus representantes preenchiam todos os cargos, desde os mais altos no sacerdócio até os mais inferiores na comunidade. Eram os casuístas, os mestres, os sacerdotes, os juízes, os magistrados e os médicos da pátria. A característica central e dominante dos ensinamentos dos rabis era o advento seguro de um Salvador nacional, o Messias ou ungido de Deus, ou na tradução grega do título, o Cristo. Em nação alguma, senão entre os judeus, havia essa concepção criado tais raízes e demonstrado tal vitalidade. Concordavam os rabis que seu nascimento seria em Belém e que ele seria da tribo de Judá. Alguns rabis, individualmente, reuniram discípulos ao seu redor, tornando-se inevitável a manifestação de rivalidade. Criaram-se escolas e academias rabínicas, dependendo a popularidade de cada uma do prestígio de um certo rabi. As mais famosas dessas instituições no tempo de Herodes eram a escola de Hillel e a de seu rival Shammai. Mais tarde, a tradição os revestiu do título, pais da antiguidade. Parece, pelos assuntos triviais sobre os quais os seguidores dessas duas discordavam, que apenas por oposição poderia qualquer delas manter um lugar de honra. Hillel é considerado avô de Gamaliel, o rabi e doutor da lei a cujos pés Saulo de Tarso, depois Paulo, o apóstolo, recebeu suas primeiras instruções, Atos 22:3. Pelos registros históricos de pontos de vista, princípios e crenças advogados pelas escolas rivais de Hillel e Shammai, parece que a primeira defendia um maior grau de liberdade e tolerância, enquanto a última acentuava uma interpretação rígida e possivelmente estreita da lei e tradições a ela associadas. Que as escolas rabínicas dependiam da autoridade da tradição, é ilustrado por um incidente em que o prestígio do grande Hillel não é suficiente para impedir um tumulto, quando uma vez falou sem citar precedente, somente depois de afirmar que da mesma forma haviam falado seus mestres Abitalion e Shemaja, é que o tumulto cessou. 4. Os saduceus negam a ressurreição. Como explicado no texto, os saduceus formavam uma associação numericamente pequena comparados aos mais influentes e populares fariseus. Nos evangelhos, os fariseus são muitas vezes mencionados geralmente em conexão com os escribas, enquanto os saduceus são nomeados com menos frequência. Nos Atos dos Apóstolos, os saduceus aparecem quase sempre como adversários da igreja. Esta condição era indubitavelmente devida à preeminência dada à ressurreição dos mortos nos temas das pregações apostólicas, os 12 continuamente prestando testemunho sobre a ressurreição real de Cristo. A doutrina dos saduceus negava a realidade e possibilidade de uma ressurreição corporal, baseando-se a discordância, principalmente, no fato de que Moisés, considerado o supremo legislador mortal de Israel e principal porta-voz de Jeová, nada havia escrito sobre a vida depois da morte. A seguinte citação, tirada do Dictionary of the Bible, de Smith, item, Saduceus, trata do assunto. Era lógico para os saduceus negar a ressurreição do homem depois da morte, uma vez que negavam ter Moisés revelado a lei oral, pois,
A respeito de um ponto tão importante quanto uma segunda vida além-túmulo, nenhum partido religioso entre os judeus se julgaria obrigado a aceitar qualquer doutrina como artigo de fé, a menos que tivesse sido proclamada por Moisés, seu grande legislador, e é exato que Moisés não faz qualquer asserção sobre a ressurreição dos mortos na lei escrita do Pentateuco. Este fato é apresentado aos cristãos de maneira notável, pelas conhecidas palavras do mesmo citadas por Cristo em uma discussão com os saduceus sobre esse assunto. É acento circunflexo XO. 3:6, 16, Marcos meio-dia e 26, 27, Mate. 10:31 da noite, 32, Lucas 8:37 da noite, não pode haver dúvida de que, em tal caso, Cristo citaria para seus poderosos adversários o texto mais convincente da lei, e, ainda, o texto citado não faz mais do que inferir essa grande doutrina. É verdade que passagens em outras partes do Velho Testamento expressam uma crença na ressurreição, Isa 26:19, Dan 12:2, Jó 7:26 da noite, e em alguns dos salmos, e pode, à primeira vista, causar surpresa o fato de que os saduceus não estivessem convencidos pela autoridade dessas passagens. Mas, ainda que os saduceus considerassem sagrados os livros que continham tais passagens, é mais que duvidoso que qualquer judeu os considerasse tão sagrados quanto a lei escrita. Para os judeus, Moisés era e é colossal, preeminente em autoridade sobre todos os profetas que se seguiram. 5. O Templo de Herodes. O propósito de Herodes em seu grande empreendimento, a restauração e ampliação do templo num plano de magnificência sem precedentes, era engrandecer a si mesmo e a nação, e não render homenagem a Jeová. Seu propósito de reconstruir ou restaurar o templo numa escala de maior grandeza era olhado com suspeita e recebido com desagrado pelos judeus, que temiam que, uma vez demolido o edifício antigo, o arbitrário monarca abandonasse seu plano, deixando o povo sem um templo. Para acalmar esses temores, o rei passou a reconstruir e restaurar o velho edifício parte por parte, dirigindo a obra de tal maneira, que, em ocasião alguma foram os serviços do templo seriamente interrompidos. Tão pouco da estrutura antiga permaneceu de pé, que o templo de Herodes deve ser considerado como nova criação. O trabalho foi iniciado cerca de 16 anos antes do nascimento de Cristo, e embora a Casa Santa tenha sido terminada praticamente em 1 ano e meio, tendo esta parte do trabalho sido realizada por um corpo de 1000 sacerdotes especialmente treinados para esse fim, a área do templo foi cenário de ininterruptas atividades de construção até o ano 63 d.C. Lemos que, no tempo do ministério de Cristo, o templo tinha 46 anos de construção, e ainda não estava terminado. O registro bíblico fornece pouca informação a respeito deste último e o maior dos templos da antiguidade, pois o que sabemos sobre ele devemos principalmente a Joséfo, com algum testemunho corroborativo encontrado no Talmude. Fundamentalmente a Casa Santa, ou Templo, era igual aos 2 antigos santuários, embora externamente muito mais elaborado e imponente que ambos, mas, quanto aos pátios circundantes e os edifícios associados, o Templo de Herodes era preeminentemente superior. Entretanto, sua beleza e grandiosidade estavam mais na excelência da arquitetura que na santidade de seu culto ou na manifestação da presença divina dentro de suas paredes. Seu ritual e serviço eram em grande parte prescritos pelos homens, pois, embora a lei mosaica fosse aparentemente observada, havia sido suplementada e em muitas facetas suplantada pelas regras e prescrições sacerdotais. Os judeus declaravam considerá-lo santo, e proclamavam-no como a casa do Senhor. Ainda que destituído dos acompanhamentos divinos dos antigos santuários aceitos por Deus, e profanado pela arrogância e usurpação sacerdotal, como também pelo interesse egoísta do comércio, era, não obstante, reconhecido mesmo por Nosso Senhor, o Cristo, como a casa de seu Pai. Mate 9:12 da noite, comparar com Marcos 11:15 da manhã, Lucas 7:45 da noite. Por 30 anos ou mais depois da morte de Cristo, os judeus continuaram a obra de complementação e embelezamento dos edifícios do templo.
A complicada planta concebida e elaborada por Herodes havia sido praticamente terminada, o templo estava acabado, e pronto para ser logo em seguida destruído. Seu destino havia sido predito pelo próprio Salvador. Do autor, A Casa do Senhor, pp. 54 a 61. 6. Estado do mundo no tempo do nascimento do Salvador. No início da era cristã, os judeus, como a maioria das outras nações, estavam sujeitos ao Império Romano. Era-lhes concedido um considerável grau de liberdade, na observância religiosa e costumes nacionais, mas sua condição estava longe de ser a de um povo livre e independente. O período era de paz, um tempo marcado por menos guerras e dissensões do que o Império havia conhecido por muitos anos. Essas condições eram favoráveis à missão de Cristo e ao estabelecimento de sua igreja aqui na Terra. Os sistemas religiosos existentes no tempo do ministério de Cristo podem ser classificados, de maneira geral, de judeu e pagão, com um sistema menor, o samaritano, que era essencialmente uma mistura dos outros dois. Somente os filhos de Israel proclamavam a existência do Deus vivo e verdadeiro, só eles ansiavam pelo advento do Messias que, erradamente, julgavam um futuro conquistador, que viria para destruir os inimigos da nação judaica. Todas as outras nações, línguas e povos, curvavam-se diante dos deuses pagãos, e seu culto compreendia nada mais que ritos sensuais de idolatria pagã. O paganismo era uma religião de formalidades e cerimônias, baseada no politeísmo, a crença na existência de uma multidão de deuses, os quais estavam sujeitos a todas as paixões e vícios da humanidade, embora imunes à morte. Moralidade e virtude eram desconhecidas como elemento da idolatria, e a ideia dominante no culto pagão era aplacar os deuses, na esperança de afastar sua ira e obter seus favores. Ver do autor, A Grande Apostasia, e notas que seguem o capítulo citado. Capítulo 7. A Anunciação de João e Jesus por Gabriel. João, o precursor. Relacionadas às profecias sobre o nascimento de Cristo, encontramos predições concernentes a um que haveria de precedê-lo, preparando o seu caminho. Não é de surpreender que a anunciação do advento imediato do precursor tenha sido rapidamente seguida pela do Messias, nem que as proclamações tenham sido feitas pelo mesmo embaixador celestial, Gabriel, enviado da presença de Deus. 1. Cerca de 15 meses antes do nascimento do Salvador, Zacarias, sacerdote da ordem aarônica, estava oficiando em suas funções no templo em Jerusalém. Sua esposa, Isabel, era também de família sacerdotal, pertencendo à descendência de Aarão. O casal não havia sido abençoado com filhos, e na época a que nos referimos, estavam idosos, tendo perdido, com tristeza, a esperança de posteridade. Zacarias pertencia ao turno sacerdotal de Abias. Esta era a oitava entre as 24 ordens estabelecidas pelo rei Davi, as quais se revezavam cada semana para servir no santuário. 2. Quando o povo retornou da Babilônia, apenas 4 desses turnos estavam representados, cada um com uma média de mais de 1.400 homens. 3. Durante sua semana de serviço, era requerido de cada sacerdote que mantivesse escrupulosa pureza cerimonial. Ele tinha que se abster de vinho e alimentos, exceto os especialmente prescritos, tinha que banhar-se frequentemente, permanecia dentro dos recintos do templo, ficando, portanto, privado da associação familiar, não lhe era permitido aproximar-se dos mortos, nem prantear, segundo o costume estabelecido, se a morte lhe roubasse mesmo um de seus entes mais próximos e queridos. A seleção diária do sacerdote que devia entrar no lugar santo e queimar incenso no altar de ouro, era determinada por sorte. 4. E por fontes históricas, não escriturísticas, sabemos também que, em virtude do grande número de sacerdotes, a honra de assim oficiar raramente cabia 2 vezes à mesma pessoa. Neste dia, a sorte caíra sobre Zacarias. Era uma ocasião muito solene na vida do humilde sacerdote judeu, este único dia de sua vida em que lhe era requerido o serviço especial e particularmente sagrado.
Dentro do lugar santo, ele ficava separado apenas pelo véu do templo do oráculo ou lugar santíssimo, o santuário interior no qual ninguém, senão o sumo sacerdote, podia entrar, e este apenas no dia da expiação, depois de uma longa preparação cerimonial. 5. O lugar e a ocasião provocavam os sentimentos mais nobres e reverentes. Ao ministrar Zacarias no lugar santo, o povo fora curvou-se em oração, esperando que aparecessem as nuvens da fumaça do incenso sobre a grande divisão que formava a barreira entre o lugar de Assembleia Geral e o lugar santo, e esperando a reaparição do sacerdote e o pronunciamento de sua bênção. Nesse momento supremo de seu serviço sacerdotal, apareceu ante os olhos assombrados de Zacarias, à direita do altar do incenso, um anjo do Senhor. Haviam passado muitas gerações entre os judeus, desde que se manifestara, dentro do templo, uma presença visível não humana, tanto no lugar santo como no Santíssimo. O povo considerava as visitações pessoais de seres celestiais como ocorrências do passado, haviam chegado quase a crer que não havia mais profetas em Israel. Não obstante, havia sempre um sentimento de ansiedade, semelhante a uma expectativa preocupada, cada vez que um sacerdote se aproximava do santuário interior, que era considerado a morada particular de Jeová, na esperança de que ele condescendesse em visitar seu povo. Em vista dessas condições, lemos sem surpresa que essa presença angélica perturbou Zacarias e causou-lhe medo. As palavras do visitante celestial, entretanto, foram confortadoras, e de importância surpreendente, apresentando a indiscutível afirmação de que suas orações tinham sido ouvidas, pois sua esposa geraria um filho, que deveria ser chamado João. 6. A promessa foi ainda mais longe, especificando que a criança nascida de Isabel seria uma bênção para o povo, muitos se regozijariam com seu nascimento, ele seria grande aos olhos do Senhor e não deveria beber vinho nem bebidas fortes. 7. Seria cheio do Espírito Santo, através dele, muitas almas se voltariam para Deus, e precederia o Messias, preparando o povo para recebê-lo. Zacarias indubitavelmente reconheceu, na predição do futuro da criança anunciada, o grande precursor sobre o qual haviam falado os profetas e cantado o salmista, mas que tal criatura fosse seu filho e de sua esposa já idosa, parecia-lhe impossível, a despeito da promessa do anjo. O homem duvidou e perguntou de que maneira poderia certificar-se da veracidade do que lhe estava dizendo o anjo, e, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, e eis que, ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. 8. Quando o sacerdote grandemente abençoado, mas extremamente perturbado, finalmente saiu e se apresentou diante da congregação, que esperava ansiosa em virtude de sua demora, não pôde senão despedir-se em palavras à assembleia e, através de sinais, indicar que havia tido uma visão. O castigo pela dúvida já se manifestava, Zacarias estava mudo. No devido tempo, nasceu a criança, no interior montanhoso da Judéia, 9, onde Zacarias e Isabel tinham o seu lar, e, no 8º dia depois do nascimento, a família se reuniu de acordo com o costume e requisito mosaicos, para dar nome à criança, juntamente com o ritual da circuncisão. 10. Zacarias ignorou todas as sugestões de que a criança recebesse o nome do pai, e escreveu de maneira decisiva e final: seu nome é João. Nesse momento, soltou-se a língua do sacerdote mudo 11 e, estando cheio do Espírito Santo, prorrompeu em profecia, louvor e canto. Suas afirmações inspiradoras foram adaptadas à música e são cantadas em culto por muitas congregações cristãs como o Benedictus. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e na sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. 12. As últimas palavras pronunciadas por Zacarias, antes de ser atingido pela mudez, haviam sido de dúvida e descrença, palavras nas quais pedira um sinal como prova de autoridade de alguém que viera da presença do Todo-Poderoso. As palavras com as quais quebrou seu longo silêncio foram de louvor a Deus, em quem tinha toda confiança, palavras que foram como sinal para todos os que as ouviram, e sua fama espalhou-se por toda a região. As circunstâncias incomuns do nascimento de João, notadamente os meses de mudez porque passou seu pai, e a repentina recuperação de sua fala, quando indicava o nome pré-designado para seu filho, fizeram com que muitos se maravilhassem e outros se enchessem de temor, perguntando: quem será pois este menino? Quando homem, João ergueu sua voz no deserto, novamente em cumprimento da profecia, fazendo com que o povo perguntasse se ele não era o Messias. 13. O único registro que temos de sua vida entre a infância e o início de seu ministério público, período esse de aproximadamente 30 anos, é a seguinte sentença: e o menino crescia, e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. 14. A anunciação à Virgem. 6 meses após a visita de Gabriel a Zacarias e 3 meses antes do nascimento de João, o mesmo mensageiro celestial foi enviado a uma jovem de nome Maria, que morava em Nazaré, uma cidade da Galileia. Era ela da linhagem de Davi, e como fosse solteira, estava prometida a um homem chamado José, que também era de descendência real através da linhagem de Davi. A saudação do anjo, honrando-a e abençoando-a, fez com que Maria se maravilhasse e se perturbasse. Salve! Agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. 15. Assim saudou Gabriel a Virgem. Juntamente com outras filhas de Israel, especificamente aquelas da tribo de Judá, e as que sabiam ser descendentes de Davi, Maria indubitavelmente esperava, com alegria e êxtase sagrados, a vinda do Messias através da linhagem real. Ela sabia que alguma donzela judia ainda se tornaria a mãe do Cristo. Seria possível que as palavras que lhe dirigia o anjo se relacionassem à esperança suprema de sua nação. Não teve muito tempo para meditar sobre essas coisas, pois o anjo continuou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 16. Ainda assim, ela compreendeu apenas em parte a importância dessa visita solene. Não com o espírito de dúvida que havia impelido Zacarias a pedir um sinal, mas com um desejo sincero de receber informações e explicações, Maria, consciente de sua situação de solteira e certa de sua condição de virgem, perguntou: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? A resposta à sua pergunta natural e simples foi o anúncio de um milagre que o mundo jamais conhecera, não milagre no sentido de um acontecimento contrário à lei da natureza, mas um milagre realizado através da operação de uma lei maior, de natureza tal, que a mente humana comumente não compreende nem considera possível. Maria foi informada de que iria conceber e, no devido tempo, ter um filho, do qual nenhum mortal seria o pai, e, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 17. Então o anjo contou-lhe sobre a situação abençoada de sua prima Isabel, que havia sido estéril, e como explicação final, adicionou: porque para Deus nada é impossível. Com gentil submissão e humilde anuência, a jovem virgem replicou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Havendo transmitido a sua mensagem, Gabriel partiu, deixando a Virgem escolhida de Nazaré a ponderar sobre sua maravilhosa experiência. O filho prometido de Maria ia ser o unigênito do Pai na carne, tal como havia sido positiva e abundantemente predito. É verdade que o acontecimento era inédito, é verdade que jamais encontrou paralelo, mas era tão essencial ao cumprimento da profecia que o nascimento virginal fosse único, quanto era indispensável a própria ocorrência do nascimento em si. Aquela criança que nasceria de Maria era gerada por Elohim, o Pai Eterno, não em violação da lei natural, mas de acordo com uma superior manifestação dela, e o filho dessa associação de santidade suprema, paternidade celestial e maternidade pura, embora mortal, chamar-se-ia, por direito, Filho do Altíssimo. Em sua natureza, iriam combinar-se os poderes da divindade com a aptidão e possibilidades do estado mortal, e isso através da operação comum da lei fundamental de hereditariedade, declarada por Deus, demonstrada pela ciência, e admitida pela filosofia, pela qual todos os seres se propagam segundo sua própria espécie. O menino Jesus deveria herdar os traços físicos, mentais e espirituais, tendências e poderes que caracterizavam seus pais, um deles imortal e glorificado, Deus, e o outro humano, mulher. Jesus Cristo deveria nascer de mulher mortal, mas não era descendente direto de homem mortal, exceto através de sua mãe, que era filha de homem e mulher mortais. Em Nosso Senhor somente, foi cumprida a palavra de Deus com relação à queda de Adão, que a semente da mulher teria poder para sobrepujar Satanás, ferindo a cabeça da serpente. 18. Com respeito ao lugar, condição e ambiente em geral, a anunciação de Gabriel a Zacarias oferece grande contraste com a transmissão de sua mensagem a Maria. O precursor de Jesus foi anunciado a seu pai dentro do templo magnificente, e no lugar mais sagrado da Casa Santa, sob a luz do candelabro de ouro, e iluminado ainda pelas brasas sobre o altar de ouro. O Messias foi anunciado à sua mãe em uma pequena cidade, longe da capital e do templo, muito provavelmente dentro das paredes de uma casa humilde da Galileia. A visita de Maria à sua prima Isabel. Era natural que Maria, ficando só com um segredo em sua alma, mais santo, maior e mais emocionante que qualquer outro jamais possuído antes ou depois, buscasse companhia, especialmente de alguém de seu próprio sexo, em quem pudesse confiar, de quem pudesse esperar conforto e apoio, e a quem não seria errado contar o que, naquela ocasião, não era provavelmente conhecido por qualquer mortal, exceto ela mesma. Na verdade, o visitante celestial havia sugerido isso quando mencionou sua prima Isabel, ela própria objeto de bênção incomum, e uma mulher através da qual outro milagre de Deus havia sido realizado. Maria partiu apressadamente de Nazaré para a montanhosa Judéia, numa viagem de cerca de 160 quilômetros, se é verídica a tradição de que o lar de Zacarias ficava no pequeno povoado de Judá. Houve alegria mútua no encontro entre Maria, a jovem virgem, e Isabel, já idosa. Pelo que seu esposo lhe havia comunicado das palavras de Gabriel, Isabel devia ter sabido que o próximo nascimento de seu filho seria logo seguido pelo do Messias, e que, portanto, o dia pelo qual Israel havia esperado e orado, através de longos e negros séculos, estava para chegar. Quando a saudação de Maria chegou a seus ouvidos, o Espírito Santo deu-lhe testemunho de que a mãe escolhida para o Senhor estava diante dela, na pessoa de sua prima, e ao experimentar aquela alegria física do movimento de sua própria concepção bendita, correspondeu à saudação de sua visitante com reverência: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? 19 Maria respondeu com o glorioso hino de louvor adotado no rito musical das igrejas como o Magnificat: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes.
Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. 20. Maria e José. A visita durou cerca de 3 meses, depois do que Maria voltou a Nazaré. O embaraço real de sua situação teria que ser enfrentado agora. Na casa de sua prima, ela havia sido compreendida, seu estado servira para confirmar o testemunho de Zacarias e Isabel, mas, como seria sua palavra recebida em sua própria casa? E especialmente, como seria ela considerada por aquele com quem estava comprometida? 21 Noivado, ou esponsal, naquela época, era até certo ponto tão comprometedor quanto o próprio voto de casamento, e só podia ser desfeito por uma cerimônia de separação semelhante ao divórcio, mas ainda, o esponsal não era senão um compromisso de matrimônio, e não matrimônio em si. Quando José cumprimentou sua noiva depois de 3 meses de ausência, angustiou-se profundamente com as indicações da perspectiva de sua maternidade. Pela lei judaica, havia 2 maneiras de se anular um noivado: por julgamento público ou por acordo particular atestado por um documento escrito, assinado na presença de testemunhas. José era um homem justo, rigoroso observador da lei, embora não extremista severo. Ademais, amava Maria e evitaria que ela sofresse qualquer humilhação desnecessária, por maior que fosse sua própria mágoa e sofrimento. Pelo bem da noiva, temia a ideia de publicidade, e, portanto, decidiu anular o esponsal tão secretamente quanto o permitia a lei. Ele estava perturbado e meditava sobre o seu dever na questão, quando, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Grande foi o alívio de José, e grande sua alegria, quando compreendeu que a vinda do Messias, predita havia tanto tempo, estava próxima. As palavras dos profetas seriam cumpridas: uma virgem, para ele no mundo a mais querida, concebera, e no devido tempo, daria à luz aquele filho abençoado, Emanuel, cujo nome significa, Deus conosco. 23 A saudação do anjo foi significativa: José, filho de Davi, foi a forma de tratamento. O uso do título real deve ter significado para José que, embora fosse de linhagem real, o casamento com Maria não lançaria qualquer sombra sobre a posição de sua família. José não esperou, a fim de dar a Maria toda a proteção possível e estabelecer seu direito legal como seu guardião legítimo, apressou a realização do casamento, e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. 24. A esperança nacional de um Messias, baseada em promessa e profecia, havia se tornado confusa na mente dos judeus, através da influência do rabinismo com suas inúmeras excentricidades e sua particular interpretação. 25 Que tinha aparência de autoridade, em virtude do prestígio artificialmente mantido por seus expositores. Mas, ainda assim, algumas condições haviam sido acentuadas como essenciais, mesmo pelos rabis, pelas quais seriam julgadas as pretensões de qualquer judeu que declarasse ser aquele que há tanto tempo esperavam. Estava fora de dúvida o fato de que o Messias nasceria na tribo de Judá, através da linhagem de Davi. E, sendo ele de Davi, seria forçosamente da linhagem de Abraão, através de cuja posteridade, de acordo com o convênio, todas as nações da terra seriam abençoadas. 26. Encontram-se em o Novo Testamento 2 registros genealógicos que declaram dar a linhagem de Jesus, um, no 1º capítulo de Mateus, o outro, no 3º capítulo de Lucas. Esses registros apresentam várias discrepâncias aparentes, mas que foram satisfatoriamente reconciliadas pelas pesquisas de especialistas da genealogia judaica.
Não será feita aqui nenhuma análise detalhada do assunto, entretanto, deve-se lembrar que a opinião geral dos investigadores é que o relato de Mateus apresenta a linhagem real, estabelecendo a ordem de sequência entre os sucessores legais do trono de Davi, enquanto o de Lucas dá uma genealogia pessoal, demonstrando a descendência de Davi, sem prender-se à linha de sucessão legal ao trono, através de primogenitura ou parentesco próximo. 27 O registro de Lucas é considerado por muitos, entretanto, como a linhagem de Maria, enquanto o de Mateus é aceito como sendo o de José. O fato importante a ser lembrado é que o menino prometido por Gabriel à virgem noiva de José, nasceria de linhagem real. A genealogia pessoal de José era essencialmente a mesma de Maria, pois eram primos. José é chamado filho de Jacó por Mateus, e filho de Eli por Lucas, porém, Jacó e Eli eram irmãos e parece que um dos dois era pai de José e o outro pai de Maria e, portanto, sogro de José. Que Maria descendia de Davi, é estabelecido claramente em muitas escrituras, pois, sendo que Jesus nasceria de Maria, e que não tinha sido gerado por José, o qual, entretanto, era tido como pai, e que, segundo as leis judaicas era o pai legal, o sangue da posteridade de Davi passou ao corpo de Jesus através apenas de Maria. Nosso Senhor, repetidamente chamado de Filho de Davi, nunca repudiou o título, mas aceitou-o como corretamente aplicado. 28 O testemunho apostólico atesta a herança real de Cristo através da linhagem terrena, como demonstra a afirmação de Paulo, o erudito fariseu, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e, novamente, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. 29. Em todas as perseguições movidas por seus implacáveis inimigos, em todas as falsas acusações que lhe foram imputadas, inclusive naquelas específicas de sacrilégio e blasfêmia, baseadas no reconhecimento de seu messianismo, não encontramos a menor insinuação de que ele não podia ser o Cristo por inelegibilidade de linhagem. A genealogia era assiduamente cuidada pelos judeus antes, durante e depois do tempo de Cristo. Na verdade, a sua história nacional era constituída, em grande parte, de registros genealógicos, e qualquer possibilidade de negar o Cristo por inexistência de provas quanto à sua descendência, teria sido utilizada ao máximo pelos fariseus insistentes, escribas letrados, rabis altivos e aristocráticos saduceus. No tempo do nascimento do Salvador, Israel era governada por monarcas estrangeiros. Os direitos da família real de Davi não eram reconhecidos, e o legislador dos judeus era indicado por Roma. Fosse Judá uma nação livre e independente, governada pelo soberano legal, José, o carpinteiro, teria sido coroado rei, e o sucessor legal ao trono seria então Jesus de Nazaré, rei dos judeus. A anunciação de Gabriel a Maria foi a do filho de Davi, em cuja vinda residia a esperança de Israel como sobre alicerce seguro. O ser, assim anunciado, era Emanuel, o próprio Deus que haveria de habitar na carne com seu povo. 30 O Redentor do mundo, Jesus, o Cristo. Notas do capítulo 7. 1. João Batista, considerado nazireu, as instruções do anjo Gabriel a Zacarias sobre seu filho prometido, João, o qual não deveria beber vinho ou bebida forte, e a vida adulta de João como habitante do deserto, aliada ao hábito que tinha de usar roupas rústicas, tem levado comentaristas e especialistas bíblicos a supor ter ele sido nazireu durante toda a sua vida. Deve ser lembrado, entretanto, que em nenhum lugar das Escrituras João Batista é chamado explicitamente de nazireu. Um nazireu, que significa consagrado ou separado, era aquele que, por voto pessoal ou feito por ele por seus pais, era designado para alguma obra especial ou tipo de vida que incluísse abnegação. Ver página 67. O Comparative Dictionary of the Bible, de Smith, diz: no Pentateuco, não há menção de nazireus por toda a vida, mas são dadas as regulamentações para o voto de um nazireu temporário. Número 6 para 1-2. Durante o termo de sua consagração, o nazireu era obrigado a se abster de vinho, uvas e qualquer produto da vinha, assim como de qualquer bebida intoxicante.
Era proibido de cortar os cabelos de sua cabeça ou de se aproximar de qualquer corpo morto, mesmo que fosse o de seu parente mais próximo. O único exemplo de nazireado por toda a vida, indicado nas Escrituras, é o de Sansão, de cuja mãe foi requerido que se pusesse sob as observâncias nazirenas antes de seu nascimento, e o menino deveria ser um nazireu de Deus, desde seu nascimento. Juízes 13, 3-7, 14. Pela rigidez de sua vida, deve-se dar crédito a João Batista por toda a disciplina pessoal requerida dos nazireus, estivesse ele sob voto voluntário ou de seus pais, ou mesmo que não existisse qualquer voto. 2. A circuncisão. A circuncisão, embora não exclusivamente uma prática hebraica ou israelita, tornou-se um requisito indispensável pelas revelações de Deus a Abraão, como sinal de convênio entre Jeová e o patriarca. General. 17-9-14. Este convênio incluía o estabelecimento da posteridade de Abraão como uma grande nação, e estipulava que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gen. 10-18 da noite, uma promessa que significava que o Messias deveria nascer através dessa linhagem. A circuncisão era uma condição obrigatória, e sua prática, portanto, tornou-se uma característica nacional. Todo varão deveria ser circuncidado 8 dias após o nascimento. Gen. 5-12 da tarde, leve. 12-3, o requisito com referência à idade era tão rigoroso, que o rito deveria ser realizado, mesmo que o 8º dia fosse sábado. João 7:22 da manhã, 23, todos os escravos do sexo masculino tinham que ser circuncidados. Gen. 5:12 da tarde, 13, e mesmo os estrangeiros que residissem temporariamente com os hebreus e desejassem participar da Páscoa com eles, tinham que se submeter a esse requisito. É acento circunflexo XO. 12:48, a citação a seguir foi extraída do Standard Bible Dictionary. A cerimônia indicava o repúdio às impurezas como preparação para participar dos privilégios de que gozavam os que pertenciam a Israel. Em o Novo Testamento, onde a ênfase do aspecto exterior e formal das coisas é transferida para seu lado interior e espiritual, primeiramente foi declarado desnecessário que os gentios convertidos ao Evangelho fossem circuncidados, Atos 3:28 da tarde, e, mais tarde, esse rito foi abandonado mesmo pelos próprios judeus cristãos. Tornou-se costumeiro dar nome à criança no dia de sua circuncisão, como aconteceu, por exemplo, no caso de João, filho de Zacarias. Lucas 1:59 da manhã. 3. O mal que atingiu Zacarias. O sinal solicitado por Zacarias foi assim dado pelo anjo: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20 da manhã, pelo que relatam as Escrituras sobre a ocasião em que o menino João foi circuncidado e recebeu o nome, é inferido por alguns que seu pai Zacarias estava também surdo, pois os presentes lhe perguntaram, por sinais, como desejava que se chamasse o filho. Versículo 62. 4. Os esponsais judeus. O voto de esponsal ou noivado sempre foi considerado sagrado e comprometedor pela lei judaica. De certa forma era tão válido quanto a própria cerimônia do casamento, embora não levasse consigo nenhum dos direitos do casamento. As sucintas afirmações, a seguir, são tiradas do livro Life and Words of Christ, de Jake, volume 1, página 99. Entre os judeus do tempo de Maria, era mais que um compromisso, mais tarde foi amenizado. O contrato de casamento era feito formalmente, com comemorações na casa da noiva, sob uma tenda ou coberta levantada com esse propósito. Era conhecido como ato de tornar sagrada, uma vez que a noiva, desse momento em diante, era sagrada para seu marido no mais estrito sentido. Para torná-lo legal, o noivo dava à sua desposada uma moeda ou seu equivalente, diante de testemunhas, com as palavras: eis que tu a mim estás desposada, ou um documento escrito no qual apareciam as mesmas palavras e o nome da noiva, e o mesmo lhe era entregue, igualmente, diante de testemunhas.
5. Genealogias de José e Maria. É quase certo agora que as genealogias de ambos os evangelhos são genealogias de José, as quais, se podemos confiar nas tradições sobre sua consanguinidade, incluem genealogias de Maria também. A descendência davidiana de Maria está subentendida em Atos 2:30 da manhã, 1:23 da tarde, Rom. 1-3, Lucas 1:32 da manhã, etc. Mateus dá a descendência legal de José, como herdeiro do trono de Davi, através da linhagem real de primogênitos. Lucas dá a descendência natural. Portanto, o pai verdadeiro de Salatiel era herdeiro da casa de Natã, mas Jaconias, que não teve filhos, Ger. 10:30 da noite, era o último representante direto da linha real de primogênitos. A omissão de alguns nomes obscuros e a distribuição simétrica em grupos de 14 eram costumes judaicos. Não é exagero dizer que, depois das obras de Mill, On the Mythical Interpretation of the Gospel, Paz, 147-217, e Lord A. C. Hervey, On the Genealogies of Our Lord, 1853, raras são as dificuldades que permanecem na reconciliação das divergências aparentes. E, assim, neste como em muitos outros exemplos, as grandes discrepâncias que parecem ser as mais irreconciliáveis e fatais para a precisão histórica dos 4 evangelistas, constituem, em uma investigação mais cuidadosa e paciente, provas adicionais de que eles não são apenas inteiramente independentes, mas também absolutamente dignos de confiança. Farrar, Life of Christ, página 27, nota. O autor do artigo, Genealogia de Jesus Cristo, no Bible Dictionary, de Smith, diz: o Novo Testamento dá-nos a genealogia de apenas uma pessoa, nosso Salvador, Mateus 1, Lucas 3. As seguintes proposições explicam a verdadeira construção dessas genealogias, assim, Lord A. C. Hervey, 1. São ambas genealogias de José, isto é, de Jesus Cristo como filho admitido e legal de José e Maria. 2. A genealogia de Mateus é, como diz Grotius, a genealogia de José como sucessor legal ao trono de Davi. A de Lucas é a genealogia particular de José, exibindo seu nascimento real como filho de Davi, assim demonstrando por que era o herdeiro da coroa de Salomão. O simples fato de que um evangelista apresenta a genealogia, que continha os herdeiros sucessivos do trono de Davi e Salomão, enquanto o outro apresenta a linhagem paterna daquele que era o herdeiro, explica todas as anomalias das duas linhagens, suas concordâncias como também suas discrepâncias, além do motivo para a existência das duas. 3. Maria, a mãe de Jesus, era, provavelmente, filha de Jacó, e prima, em primeiro grau, de José, seu marido. Uma valiosa contribuição à literatura que trata deste assunto aparece no Journal of Transactions of the Victoria Institute, ou Philosophical Society of Great Britain, 1912, volume 44, Paz, 9-36, no artigo, As Genealogias de Nosso Senhor, da Sra. A. S. Lewis, e sua discussão por vários eruditos de renomada capacidade. A autora, Sra. Lewis, é uma autoridade em manuscritos siríacos e uma das duas mulheres que, em 1892, descobriram na biblioteca do Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, o manuscrito palimpsesto dos 4 evangelhos. A distinguida autora afirma que o registro de Mateus atesta a linhagem real de José e que a genealogia apresentada em Lucas prova a descendência igualmente real de Maria. A Sra. Lewis diz que, o palimpsesto do Sinai também nos conta que José e Maria foram a Belém para se alistar, porque eram ambos da casa e linhagem de Davi. O cônego Gurdeston, discutindo o artigo, diz, realçando a condição de Maria como princesa de sangue real através da descendência de Davi, quando o anjo estava anunciando a Maria o nascimento do menino santo, disse, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ora, se somente José, seu noivo, fosse descendente de Davi, Maria teria respondido, ainda não sou casada com José. Entretanto, ela respondeu simplesmente, não sou casada, o que sugere claramente, se eu fosse casada, uma vez que sou descendente de Davi, poderia dar meu sangue real a um filho, mas como posso ter um filho real, enquanto sou virgem?
Depois de breve menção à lei judaica com referência à adoção, a qual dispõe, de acordo com o Código de Hammurabi, seção 188, que, se um homem ensina uma arte a seu filho adotivo, a este são confirmados, dessa maneira, todos os direitos de herança, complementa o cônego Gurdeston, se a coroa de Davi fosse dada a seu sucessor nos dias de Herodes, teria sido colocada sobre a cabeça de José. E quem seria o sucessor legal de José? Jesus de Nazaré teria sido, então, o rei dos judeus, e o título colocado na cruz correspondia à verdade. Deus o havia levantado dentre a casa de Davi. 6. O santuário interno do templo. O lugar santíssimo no templo de Herodes reteve a forma e dimensões do oráculo do templo de Salomão, era portanto, um cubo com 20 côvados de lado. Entre o mesmo e o lugar santo havia um véu duplo, de material finíssimo, primorosamente bordado. O véu exterior era aberto do lado norte e o interior do lado sul, de maneira que o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, pudesse passar entre os véus, sem expor o lugar santíssimo. A câmara sagrada era vazia, exceto por uma grande pedra sobre a qual o sumo sacerdote borrifava o sangue do sacrifício no dia da expiação. Esta pedra ocupava o lugar da arca e seu propiciatório. Do lado de fora do véu, no lugar santo, ficava o altar de incenso, o candelabro de 7 braços e a mesa de pães da proposição, a casa do Senhor, página 59. Capítulo 8. O infante de Belém. O nascimento de Jesus. As profecias declarando que o Messias nasceria da linhagem de Davi são tão precisas quanto as predições que fixam o lugar de seu nascimento em Belém, pequena cidade da Judéia. Quanto a isso, parece não ter havido diferença de opinião entre os sacerdotes, escribas ou rabis, tanto antes quanto depois do grande evento. Belém, embora pequena e de pouca importância em negócios e comércio, era duplamente cara ao coração dos judeus, como o lugar de nascimento tanto de Davi quanto do Messias prometido. Maria e José viviam em Nazaré da Galileia, bem distante de Belém da Judéia. No tempo a que nos referimos, a maternidade da Virgem aproximava-se rapidamente. Naquela ocasião, saiu um decreto de Roma, ordenando uma taxação do povo em todos os reinos e províncias tributários ao império. A chamada era de âmbito geral e seu objetivo era que todo o mundo se alistasse. A cobrança a qual nos referimos aqui, pode ser compreendida adequadamente como um alistamento 2 ou registro, que garantiria um recenseamento dos súditos romanos, e que serviria de base para que fossem determinados os impostos a serem pagos pelos diferentes povos. Este recenseamento é o segundo de 3 alistamentos gerais registrados pelos historiadores, os quais foram efetuados a intervalos de, aproximadamente, 20 anos. Se o recenseamento tivesse sido feito segundo o método romano, cada pessoa teria sido alistada na cidade de sua residência, porém, o costume judeu, que era respeitado pela lei romana, exigia que o registro fosse feito nas cidades consideradas pelas respectivas famílias como berço de seus antepassados. Não nos precisamos preocupar especialmente em saber se era requisito obrigatório que cada família se registrasse na cidade de seus ancestrais, o fato é que José e Maria foram a Belém, cidade de Davi, para se alistar segundo o decreto imperial. 3. A pequena cidade estava apinhada na época, provavelmente em consequência da multidão que obedecia à mesma convocação. Como resultado, José e Maria não conseguiram encontrar acomodações adequadas, tendo que se contentar com as condições de um acampamento improvisado, como já o tinham feito inúmeros viajantes até então e como o fizeram inúmeros outros, posteriormente, naquela região e alhures. Não podemos, razoavelmente, considerar esta circunstância como evidência de penúria extrema, sem dúvida, acarretou inconveniência, mas não nos indica, necessariamente, infortúnio ou sofrimento. 4. E foi enquanto estava nessa situação, que Maria, a Virgem, deu à luz o seu primogênito, o Filho do Altíssimo, o unigênito do Pai Eterno, Jesus, o Cristo.